É o seguinte, pessoal, o Nicolas Ferreira, ele simplesmente passou de qualquer limite imaginável e simplesmente propôs que o governo compense empresas por fim da escala 6x1. O deputado afirmou que a emenda previne que a redução da jornada de trabalho cause desemprego. É isso mesmo que você entendeu. Ele deu uma de escravocrata do século XIX, né? E propôs, olha, se a escravidão acabar, vai prejudicar os donos de escravos. Basicamente, ele meteu essa, né? E a galera não perdoou, né? Não perdoou. A galera já comparou ele, por exemplo, com esse cara aqui, ó, que foi o Barão, ficou conhecido como o Barão de Cotegipe, né? O nome dele era João Maurício Vanderlei. Já vi muitos perfis, tá, na internet, chamando o Nicolas de Barão de Cotegipe, porque o Barão de Cotegipe foi aquele cara que entrou pra história como o cara que ficou aqui em cima, né, da Isabel. Não faz isso, não faz isso, não faz isso. E foi também atribuída a ele a frase, né, de que você libertou os escravos e perdeu o trono. E aí, a Isabel, né, realmente perdeu o trono depois. Mas há um preço, né? Há um preço por tentar fazer o que é correto. Aí, não tô entrando no mérito aí de que ela fez porque ela era boazinha, não. Vamos lá. E aí, o que aconteceu? Após isso, começou uma campanha, a qual eu estou participando, né? De subir tags, né? Nicolas inimigo do trabalhador, Bolsa Patrão, 6x1 não é vida, por exemplo. Aí o nosso companheiro Lázaro Rosa fez aqui essa imagem aqui, né? 1888, vamos indenizar os donos de escravo pelo fim da escravidão. E aqui bem podia ter a imagem do Barão de Cotegipe, né? Porque ele foi um dos que ficaram falando a torta e direito isso na época, né? Ele que propôs isso. E aqui o Nicolas Ferreira, vamos indenizar os empresários pelo fim da escala 6x1. E aí, assim, esse tipo de pensamento é completamente... Não tem como você não lembrar disso, né, cara? Não tem como você não lembrar disso. Porque não é assim, olha, a gente tem que ter consciência de que isso pode prejudicar se for rápido. Tanto é que o próprio governo, né, ele vai fazer uma mudança paulatina, não vai ser de uma vez. Eu já fiz vídeos aqui explicando sobre isso, né? E a gente sabe que não se pode fazer nada. Mesmo que vá beneficiar a população, mas não se pode fazer de forma abrupta para que não cause nenhuma comoção aí no empresarial, etc. A gente também não é doido, né? Então vai ser paulatino, vão ser mudanças graduais. Mas uma coisa é você fazer uma mudança gradual, né, cara? Outra é você propor que o governo compense os trabalhadores. Quer dizer, compensar ele vai, né? Que você compense as empresas, né? Pelo fim. É basicamente você dizer, olha, eu vou perder meus escravos, eu quero dinheiro por causa disso. Basicamente foi isso, né? Que o Nicolas propôs, o Nicolas pediu. E aí a gente tem que lembrar quem são os nossos aliados e quem são os nossos inimigos, né? Muitas vezes as pessoas ficam colocando a esquerda como inimiga do povo, sendo que a esquerda é o pessoal que tá propondo o fim da escala 6x1, né, gente? E o nosso inimigo de verdade é esse tipo de gente aqui, ó. Esse não tem outro nome não, tá, gente? Inimigo. Então, quando o pessoal vem colocar aqui Nicolas, inimigo do trabalhador, o nome é inimigo mesmo. Ele quer criar uma bolsa patrão, 6x1 é vida. Esse cara aqui é inimigo da gente, tá? É nosso inimigo. Inimigo é o nome. Inimigo da classe trabalhadora. Você quer buscar um inimigo? Tá aqui, Nicolas Ferreira, tá bom? Não é questão, veja só que eu não tô levantando aqui que o empresário é inimigo. Não tô dizendo isso. O empresário não é inimigo, mas o Nicolas é. Porque a partir do momento em que você quer colocar uma classe acima da outra, sendo que essa classe já está em cima da gente, né? Já está acima da gente. Ela tem mais poder de barganha que nós, tem mais poder de tudo que a gente. E um deputado que ele tá ali para nos ajudar, né? Óbvio que ele pode ajudar empresários também no sentido de promover a economia e tal, mas isso aqui não é uma promoção da economia. Isso aqui é uma promoção da barbárie, é uma promoção de que as pessoas
sejam esmagadas. Ah, você quer fazer isso aqui, o fim da escala 6x1, então você vai ter que compensar. É totalmente escravagista isso aqui. Totalmente escravagista. Então, eu não vejo outra palavra pra taxar o Nicolas do que inimigo, né? Então, a gente tem que lembrar também de momentos em que, por exemplo, outras pessoas ligadas ao bolsonarismo, elas se colocaram contra o fim da escala 6x1. Em um vídeo não tão recente, foi do ano passado, né, 2025, o Marco Feliciano já se colocava contra a escala 6x1 e dizia que o trabalhador tinha que trabalhar até a exaustão, Requerimento 51 de 2024 da senhora Erika Hilton, que fala aqui sobre a realização de uma audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e o fim da jornada 6x1, junto do movimento Vida Além do Trabalho. Pelo que eu entendo aqui, é se propor que essa Câmara dos Deputados se debruce sobre um assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro. Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando, né? Eu acho que o ser humano ele é digno do seu trabalho e todo trabalho dignifica o homem. E nós temos um país que precisa crescer, e só há crescimento se houver trabalho. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Para mim, para nós, o PL, inclusive, o maior método de trabalho social ou de ação social que o governo possa fazer para o ser humano é dar a ele trabalho. Então, por ser nesse quesito, nós nos declaramos contra o requerimento e pedimos aí que seja retirado de pauta. Aí, não tem como, gente, se colocar do lado desse tipo de gente. Absolutamente não tem como. Esse tipo de gente se assemelha a esse tipo de gente aqui. E olha, a gente ainda pode dizer assim, olha, mas o Barão de Cotegipe, pelo menos na época, ele vivia numa época em que era normal ter escravo e não sei o que e tal. Ainda pode dizer que o cara é fruto de uma época, né? E o Nicolas? O Nicolas é fruto de quê? É fruto de quê? É isso? O que é fruto, o Nicolas? Aí a gente vê que se fosse naquela época, o Nicolas ia ser o Barãozinho, né? O Barãozinho da Chupetinha, né? O Nicolas ia ser o Barãozinho da Chupetinha. Barãozinho de Minas? Como é que seria? Você acha que se o Nicolas estivesse nessa época aqui, o que é que ele falaria pra Princesa Isabel? Vamos compensar os senhores de escravo, né? Que a economia pode ser que seja prejudicada, né? Então a gente pede que vocês comentem aí, eu, né? Peço que vocês comentem aí o que é que vocês acham dessa nova empeleitada do Nicolas Ferreira. Eu vou postar isso aqui também, o link lá no Twitter. E eu quero que vocês façam aí uma adesão às tags que estão subindo lá, tá? Deixa eu olhar, inclusive, aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Inclusive, eu retuitei isso agorinha, né? Agorinha. O Lázaro botou lá. O Lázaro botou aqui, ó. Que isso já está entre os assuntos do momento. Bolsa Patrão, Nicolas inimigo do povo. Inimigo do trabalhador, do povo também, né? O povo acordou, 4º dia seguido de pressão nas redes. Esse vídeo aqui é óbvio, né? Aqui você pode comentar para dar força aqui também nos comentários, né? Escrevam aí, Bolsa Patrão, Nicolas inimigo do trabalhador, 6x1 é vida. Também para eu saber que você chegou aqui no fim do vídeo, tá? Se você botar algumas dessas tags aqui nos comentários, eu vou saber que você chegou no fim do vídeo. Porém, eu também vou colocar esse vídeo, o link, né? Não o vídeo, o arquivo, né? O link lá no Twitter. E vou colocar essas tags aqui para tentar impulsionar e jogar meu vídeo para lá, para ver se gera um impulso para o pessoal assistir também por lá. Então, peço para que vocês vão lá, deem uma força também lá no Twitter e metam bronca aqui nessas tags, tá, gente? É muito importante. A gente sabe que o Twitter é a menor rede social, né, em usuários do Brasil. Porém, é a maior em força política, porque tudo se pauta por lá. Vocês podem prestar atenção que tudo que se fala de política se movimenta pelas tags, né? Então, quando se tem tags que ficam pressionando políticos e tal, você vê que aparece na Globo News, aparece em jornal, Globo News é jornal, né? Mas aparece em outro jornal, Folha de São Paulo, a mídia hegemônica como um todo. Então, é importante a gente seguir pressionando lá no Twitter também, para que a nossa pauta, ela vá para frente, tá? Então, faça isso, tá? Vá lá, eu vou deixar na descrição também o link do meu Twitter para você ir lá, e especificamente o link do post que eu vou fazer aqui.
E nos comentários, eu acho que eu vou deixar também o comentário fixado para você ir lá e comentar nas tags, tá? Dê essa força pro movimento aí. O movimento precisa pressionar aí o Nicolas Ferreira, pressionar o Congresso, mostrar quem é o verdadeiro inimigo aí do trabalhador, que não é o PT, é o Nicolas Ferreira, o bolsonarismo e o reacionarismo. Beleza? Posso contar com vocês? Então, curta também esse vídeo para você mostrar a força aqui que você gosta aqui do meu conteúdo e pro YouTube saber que o meu conteúdo é relevante por algum motivo para que eu possa crescer, né? Então, além disso, se você não for inscrito, se inscreva para você receber mais conteúdos. Hype o vídeo com o vídeo também vai subir bastante. E considere ser membro para você ter acesso antecipado de conteúdos. E quando eu fizer aí, tô até devendo, preciso fazer conteúdos exclusivos para vocês. Farei conteúdos exclusivos. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.